Olá pessoal, Aline por aqui. Eu me aventurei em construir esse vídeo para ajudar vocês a entenderem a fisiologia da coagulação de uma forma mais simples. O que eu quero que vocês imaginem? Imaginem um corpo como uma intricada rede de encanamentos, e essa rede de encanamentos ela está sob uma constante pressão. E aí, qual que tem que ser a nossa pergunta? O que acontece quando um desses encanamentos se rompem? Como que o corpo vai impedir que aconteça um desastre, né, nessa rede de encanamentos? Bom, a primeira resposta é imediata, a hemostasia primária. Nossos pedreiros do sangue, as plaquetas, elas vão correr para o local da lesão. Lá, elas vão se aderir, vão ativar, vão liberar sinais e elas vão se agregar, formando um tampão inicial, como uma barreira de areia. Mas essa barreira, ela é muito frágil e temporária. Para estabilizar esse coágulo, entra em cena a cascata da coagulação, uma complexa linha de montagem de proteínas, os fatores da coagulação que nós tanto tememos. A via extrínseca é o nosso alarme rápido. Ela vai ser disparada pelo fator tecidual. Paralelamente, a via intrínseca, ela vai amplificar esse processo. Ambas vão se convergir para uma via comum, onde a estrela de tudo vai surgir, que é a trombina. A trombina, ela é o chefe de obra. Ela vai transformar o fibrinogênio solúvel em fibrina, que vai fazer o quê? Tecer uma rede de cimento, que vai solidificar esse tampão plaquetário e vai formar aquilo que nós chamamos de coágulo definitivo. Uma vez que esse vaso ele começa a se cicatrizar, esse coágulo ele não vai ser mais necessário. Entra em ação, então, um terceiro processo, que nós chamamos de hemostasia terciária, que vai ser o processo da fibrinólise. Vai ser uma equipe de demolição do corpo. Então, eu tenho que ter uma equipe que vai ali desfazer esse coágulo, porque esse coágulo ele não pode ficar ali sendo feito, sendo reproduzido ad eterno. A plasmina, ela vai ser o grande chefe dessa turma. Ela vai quebrar a rede da fibrina e vai dissolver esse coágulo, restaurando o fluxo ao normal, garantindo assim que a coagulação ela não se torne um grande problema para o nosso corpo. A coagulação, gente, ele é um processo muito delicado. Lembrem que eu sempre falo com vocês, o Big Bang é perfeito. Um desbalanço nessa estrutura toda pode ser muito fatal. O excesso de coagulação pode levar a uma trombose, que são aqueles coágulos internos que vão obstruir os vasos e vai causar vários problemas, como os infartos, né, os próprios AVCs, as embolias pulmonares. E aí, nesses casos, alguns anticoagulantes vão meio que enralecer, afinar o sangue, restabelecendo o balanço. Esse termo é um termo leigo, né, pessoal? Eu tô querendo só que vocês consigam compreender de uma forma mais simples. Bom, por outro lado, a deficiência em alguns fatores de coagulação, que são esses grandes funcionários, né, da linha de montagem, por exemplo, como acontece nas hemofilias, a perda de alguns desses fatores, né, que são esses funcionários da linha de montagem, pode resultar em sangramentos muito prolongados e muito perigosos. E aí, para que a gente consiga diagnosticar ou entender que esses desequilíbrios eles estão acontecendo, nós vamos usar ou nós vamos solicitar alguns exames específicos. Por exemplo, o hemograma vai avaliar principalmente a quantidade de plaquetas que nós temos no nosso organismo. O tempo de protrombina, que é o chamado TP, e o RNI, eles vão medir a atividade da via extrínseca e da via comum. Já o tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o famoso TTPA, ele vai focar na avaliação da via intrínseca e na via comum. Por fim, a dosagem do fibrinogênio
vai avaliar a disponibilidade que nós temos do nosso corpo, desse cimento que precisa ser liberado para que a gente consiga fazer aquela rede de fibrina, uma malha de fibrina bem estruturada. Gente, a fisiologia da coagulação é um processo dinâmico e vital na nossa vida. Compreender esse processo não é só teoria, não é só decoreba, mas é a base para o diagnóstico preciso, a prevenção de doenças que são muito graves e, em última instância, o nosso dever, né, de ir dentro da prática médica, nessas situações, de salvar vidas. Bom, eu espero que esse vídeo, né, essa narração, ela tenha trazido aí para vocês um pouquinho de tranquilidade para que vocês consigam entender a fisiologia da coagulação de uma forma mais prática. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Não fiquem aí tentando decorar todos os fatores de coagulação. Compreendam exatamente o que acontece no processo de hemostasia primária e no processo de hemostasia secundária e também no processo de hemostasia terciária. Para a compreensão desses processos, lembrem-se que nós precisamos entender como que funciona essa fisiologia, para que aí a gente tenha entendimento de quais que são as situações que podem causar um distúrbio desse processo de hemostasia e entender aonde que está acontecendo esse distúrbio. Se é, né, na hemostasia primária, na hemostasia secundária, e se for na hemostasia secundária, se está acontecendo algum distúrbio na via intrínseca ou na via extrínseca. E, por fim, se eu estou, por exemplo, tendo, na verdade, um descompasso ou um descontrole da via da hemostasia terciária. Então, tentem dividir isso na cabeça de vocês. Fazer essa divisão é extremamente necessário para que a gente consiga o quê? Fazer uma prática médica adequada, sem grandes ansiedades, né, em relação ao entendimento desse processo que é complexo, mas compreendendo, aprendendo exatamente o que nós estamos buscando, quais que são esses pacientes que nós poderemos ajudar, né, em uma situação de distúrbio dos processos de coagulação sanguínea, para que a gente consiga, então, oferecer uma prática médica mais adequada e baseada em evidência. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.